Você já acordou no meio da noite com o coração disparado, sentindo o peso de contas que não param de chegar? Já olhou para o futuro e sentiu um vazio, como se seus sonhos estivessem presos por correntes invisíveis que você não sabe como quebrar? Eu sei como é. Essa história começa com Márcio, um homem de 35 anos que, em uma noite fria de inverno, olhou para o espelho e viu um estranho. Alguém que trabalhava até a exaustão, mas vivia preso a um ciclo de medo e escassez. O que ele descobriu mudou tudo e pode mudar a sua vida também. Fique até o final, porque a verdade que ninguém conta sobre a liberdade financeira é mais profunda do que você imagina. Se você já se sentiu assim, preso em um ciclo de medo financeiro, deixe um comentário com a palavra espelho. Vamos refletir juntos sobre essa jornada. Era uma noite gelada e Márcio estava sentado à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada que piscava como se estivesse tão cansada quanto ele. À sua frente, uma pilha de contas, aluguel atrasado, fatura do cartão de crédito esticada ao limite, prestações do carro que ele mal usava. O silêncio da casa era cortado apenas pelo som do vento batendo contra as janelas e pelo eco de uma briga que ele tivera com a esposa horas antes. "Você nunca vai conseguir nos tirar dessa vida, Márcio", ela disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquelas palavras foram como uma faca, mas o pior não era ouvi-las, era saber lá no fundo que ele acreditava nelas. Márcio não era preguiçoso, ele era contador, passava 12 horas por dia revisando números, planilhas, relatórios intermináveis. Ele fazia tudo o que achava que era certo. Trabalhava duro, economizava o que podia, tentava não gastar com besteiras. Mas no final do mês, o dinheiro parecia evaporar como água em um dia quente. Ele sonhava com uma casa própria, com levar o filho para conhecer o mar, com a liberdade de não ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar um presente de aniversário. Mas esses sonhos pareciam pertencer a outra pessoa, a uma vida que ele nunca alcançaria. Ele se perguntava, noite após noite, o que estou fazendo de errado? Porque parece que todos ao meu redor estão prosperando, menos eu. Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, aperte o like agora. Você não está sozinho nessa. Ele já tinha tentado de tudo. Leu livros de finanças, assistiu a vídeos de gurus prometendo fórmulas mágicas, até tentou seguir planilhas complicadas que encontrava na internet. Mas nada parecia funcionar. Cada mês era uma repetição do anterior. O salário entrava, as contas saíam e o que sobrava, se sobrava, era engolido por imprevistos. Uma geladeira quebrada, um pneu furado, uma consulta médica. A vida parecia conspirar contra ele. E pior, ele começava a sentir que o problema era ele mesmo. Talvez eu não seja bom o suficiente, pensava, enquanto olhava para o teto às 3 da manhã, com o sono roubado pela ansiedade. Foi em uma manhã qualquer, enquanto tomava café em uma lanchonete barata, que algo inesperado aconteceu. Márcio estava sentado no balcão, mexendo distraidamente o açúcar no café quando ouviu uma conversa ao lado. Um homem mais velho, de barba grisalha e olhar calmo, falava com um jovem. "O problema não é o que você ganha, mas como você pensa sobre o que ganha", disse o homem com uma voz grave que parecia carregar anos de experiência. Márcio não pôde evitar ouvir. O velho continuou. "O dinheiro é só um espelho. Ele reflete quem você é, suas crenças, seus medos. Se você quer mudar sua vida financeira, primeiro precisa mudar o que está dentro de você." Essas palavras atingiram Márcio como um raio. Ele nunca tinha pensado no dinheiro dessa forma. Para ele, dinheiro era só números, contas, algo que ele nunca tinha o suficiente. Mas um espelho? O que isso significava? Ele começou a refletir sobre sua vida. Lembrou-se da infância, de como sua mãe dizia, dinheiro é sujo, só traz problemas. Lembrou-se do pai, um homem trabalhador, mas amargurado, que repetia, riqueza é para os outros, não para nós. Que ele ouvia quando criança haviam se tornado verdades absolutas, como se estivessem gravadas em pedra dentro dele. Ele vivia com medo de arriscar, com vergonha de querer mais. Com abundância fosse errado, quase imoral. Naquela noite, Márcio não conseguiu dormir. Ele pegou um caderno velho e começou a escrever. Escreveu sobre seus medos, suas frustrações, as vezes em que gastou dinheiro para impressionar os outros, as vezes em que evitou investir por medo de perder tudo. Ele percebeu que cada compra impulsiva, um celular novo que ele não precisava, um jantar caro para se sentir importante, era uma tentativa de preencher um vazio que o dinheiro nunca poderia tapar. Cada vez que ele dizia não a uma oportunidade por medo de falhar, era a voz do pai ecoando, "Você não é bom o suficiente." Mas Márcio decidiu que não queria mais ser refém dessas crenças. Ele começou a estudar não só sobre investimentos ou orçamentos, mas sobre si mesmo. Leu livros de finanças, como O Homem Mais Rico da Babilônia, que falava de princípios simples, mas poderosos. Assistiu a palestras sobre mentalidade financeira, mas, acima de tudo, começou a enfrentar suas emoções. Ele percebeu que o medo de
falhar era mais forte do que a lógica. Cada vez que pensava em investir, seu coração acelerava e ele imaginava perder tudo. Mas ele começou a se perguntar: e se eu não perder? E se eu aprender? Se essa história está te inspirando a olhar para dentro, inscreva-se no canal. Tem muito mais vindo por aí para te ajudar a dar esse próximo passo. Márcio criou um plano simples, mas firme. Ele decidiu que, a partir daquele momento, separaria 10% de tudo que ganhava para investir, mesmo que fosse pouco. No começo era só R$50 por mês, mas ele guardava religiosamente. Ele parou de comprar coisas para impressionar os outros e começou a se perguntar: isso está alinhado com o que eu realmente quero? Ele cortou assinaturas que não usava, refeições caras que não precisava e começou a cozinhar mais em casa. Ele enfrentou conversas difíceis com a esposa, compartilhando seus medos e sonhos. No início, ela foi cética, mas com o tempo começou a apoiar. Juntos, eles traçaram uma visão: uma casa própria, uma viagem em família, uma vida sem o peso constante da insegurança. Não foi fácil. Houve meses em que Márcio duvidou de si mesmo. Uma vez o carro quebrou e ele teve que usar parte do dinheiro que estava economizando. Ele se sentiu um fracasso, como se todo o progresso tivesse sido em vão. Mas ele lembrou de uma frase que lera em um livro: o sucesso não é a ausência de obstáculos, mas a coragem de continuar apesar deles. Então, ele respirou fundo e seguiu em frente. Ele começou a estudar mais, a buscar formas de aumentar sua renda. Descobriu que tinha um talento para ensinar e começou a dar aulas particulares de contabilidade à noite. Cada pequeno passo o fazia sentir mais no controle. 2 anos depois, Márcio estava em um lugar que nunca imaginou. Ele havia quitado todas as dívidas do cartão de crédito, algo que parecia impossível. Ele e a esposa compraram um pequeno terreno, o primeiro passo para a casa dos sonhos. Ele começou um negócio paralelo, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem. Uma pequena consultoria financeira para ajudar outras pessoas como ele. Ele não era milionário, mas pela primeira vez sentia algo que o dinheiro sozinho não podia comprar: paz. Ele acordava sem aquele nó no estômago, sem o peso de um futuro incerto. Ele olhava para o filho e pensava: eu vou te dar a vida que você merece. Márcio aprendeu que a liberdade financeira não era sobre ter milhões na conta, era sobre ter controle sobre suas escolhas, sobre viver de acordo com seus valores, sobre não deixar o medo ditar suas decisões. Ele descobriu que o dinheiro é sim um espelho. Ele reflete quem somos, nossas crenças, nossos medos, nossos sonhos. E para mudar o reflexo, ele teve que mudar a si mesmo. Como disse o filósofo Sêneca: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. Márcio entendeu isso na prática. Ele parou de buscar validação em coisas materiais e começou a construir um futuro que refletia quem ele realmente era. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em como você vive. E agora eu pergunto: qual é a história que você está contando a si mesmo sobre o dinheiro? Você já parou para pensar nas vozes do passado que ainda ecoam na sua mente? Talvez seja a voz de um pai dizendo que você nunca será suficiente, ou a crença de que riqueza é para os outros, não para você. Talvez você esteja preso a um ciclo de medo, como Márcio esteve, gastando para preencher um vazio, ou evitando riscos porque não confia em si mesmo. Imagine-se diante de um espelho agora, não o espelho do banheiro, mas o espelho da sua mente financeira. O que ele reflete? Medo? Vergonha? Sonhos que você enterrou porque achou que não eram para você? Márcio olhou para esse espelho e decidiu mudar o que via. Ele começou pequeno, com um caderno, um plano e a coragem de enfrentar seus próprios medos. E se você fizesse o mesmo? E se hoje você decidisse dar o primeiro passo? Essa jornada não é sobre encontrar uma fórmula mágica ou ganhar na loteria. É sobre entender que o maior obstáculo para a sua liberdade financeira não está no banco, mas dentro de você. É sobre questionar as histórias que você carrega, as crenças que te limitam e ter a coragem de reescrevê-las. É sobre perceber que cada pequena escolha, economizar R$10, ler um livro, dizer não a uma compra impulsiva, é um tijolo na construção de uma vida melhor. Márcio não chegou ao topo da montanha. Ele não precisava. Ele encontrou algo mais valioso, um caminho que o levou a uma vida onde ele não era mais refém das contas, do medo ou das expectativas dos outros. Ele encontrou a liberdade de ser quem ele realmente é. E você? Qual é o próximo passo que você está evitando? O que está te impedindo de olhar para esse espelho e decidir que você merece mais? Talvez seja a hora de parar de correr e começar a construir. Talvez seja a hora de acreditar que a liberdade financeira não é um sonho distante, mas uma escolha que você pode fazer hoje. Se esse vídeo te fez pensar no seu próprio reflexo financeiro, compartilhe ele com alguém que precisa dessa mensagem.
coragem. Juntos, podemos construir um futuro diferente. Se essa história mexeu com você, é porque ela precisava chegar até você. Pare por um segundo e pense: qual é a história que estou contando a mim mesmo? Escreva nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu, ou compartilhe sua própria história, porque a liberdade financeira não é só um objetivo, é uma jornada. E ela começa com uma única pergunta: você tem coragem de dar o primeiro passo?